Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Ontem o Sport sofreu mais uma derrota dura dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, duelo contra a equipe do Goiás, e uma derrota por 3-0, com o Sport com um futebol irreconhecível. Mais uma atuação questionável da equipe do técnico Mariano Sosso, que será debatido a partir de agora aqui dentro do nosso canal. Você que ainda não é inscrito, não perca tempo, vem aqui embaixo, ajuda o nosso trabalho, se inscreva no canal, deixa o like nesse conteúdo. O canal do Anderson Batista, da medida do possível, trazendo as principais novidades que acontecem no futebol pernambucano. E ontem, essa derrota rubro-negra lá na Serrinha para um concorrente direto dentro da competição. Da maneira como aconteceu essa derrota, o Sport ele voltou a ter aquelas características de uma equipe de 2023, quando logo no começo da partida, numa jogada que é característica do próprio Sport, partir em velocidade, pegando a equipe desprevenida, num contragolpe, numa jogada de mais contundência, de mais verticalidade. A equipe do Goiás chegou ao primeiro gol marcado com o Wellington no comecinho da partida. Isso fez com que todo o panorama do jogo e as intenções do Sport dentro da partida pudessem mudar automaticamente. Até que a gente percebe que no desenrolar da partida, o Leão ele não tem as ações. O Sport não consegue imprimir o seu jogo, mesmo com essa desvantagem inicial. O Sport sofre bolas na trave, o Kaique França é obrigado a trabalhar em algumas oportunidades do Goiás, até mesmo a trave salvou numa etapa inicial que poderia ter sido ainda pior para a equipe rubro-negra, que poderia ter saído perdendo nos 45 minutos iniciais por 2, 3 gols, de uma maneira onde o Goiás se comportou muito bem. Foi a equipe que em casa conseguiu neutralizar o Sport nas poucas tentativas de chegada à frente, e lá na frente conseguiu imprimir boas finalizações, colocar o goleiro Kaique França para trabalhar, e assustar o Sport em diversos momentos. Na segunda etapa, na primeira chance do Sport veio apenas com aquele chute do Fábio Matheus, já depois da metade da etapa inicial. Na segunda, o Sport tenta até reagir, mas bem longe daquilo que se imagina. E o Goiás faz o seu segundo gol, com a lei do ex, do Marcão dentro da área. Tem se notabilizado assim com a camisa do Esmeraldino, sendo um finalizador, não à toa, um dos artilheiros da Série B do Campeonato Brasileiro, mesmo sendo um volante, está sendo agora esse volante de chegada à área, diferentemente daquele Marcão versão Sport, que era mais um destruidor de jogadas, um cara de mais combate, de muitos cartões, de muitas faltas. Lógico que tem mantido essas características, mas também tem sido o cara do gol, do arremate final, tem aparecido na área com frequência para marcar. E foi assim, até o lance acabou sendo revisado pelo VAR, um suposto impedimento que acabou não acontecendo, e a arbitragem acabou validando o que seria ali naquele instante da partida o segundo gol do Goiás. E com o Sport já nas cordas, e nos acréscimos do jogo, o Luiz Henrique acabou fechando a conta e dando a vitória aos donos da casa por um placar elástico, em se tratando de um confronto de equipes que brigam na parte de cima da classificação. Foi um resultado expressivo para a equipe do Goiás, que sai com a conquista desses 3 pontos. O que precisamos analisar do time de Mariano Sosso? Maneiras do Sport se comportar contra equipes, contra duelos diretos dentro da Série B. Criou-se uma celeuma de que hoje o Sport ele tem uma formação e que, da maneira como o Sport atua, não se pode alterar o plano de jogo que o Sport tem para um determinado adversário. No jogo contra o Goiás, a gente sabe que existe uma equivalência de forças. O Goiás também fez os seus investimentos pesados na busca pelo acesso à Série A. O Goiás tem seus valores individuais,
é uma equipe que dentro de casa mantém uma das melhores campanhas desta Série B. Cabia-se a Mariano Sosso, ao próprio Sport, ter a consciência de ter uma equipe um pouco mais retraída, uma equipe que levasse em consideração mais o quesito marcação e que pudesse jogar de acordo com o regulamento, de acordo com o que a Série B exige, e não com os pensamentos que Mariano Sosso tem praticamente como dogmas de não mexer na equipe do Sport de maneira alguma. Um outro ponto que precisa ser ressaltado: a classificação da Série B ela já começa a cobrar do Sport uma reação. O Sport vive hoje o seu pior momento na temporada 2024. Na Série B são 3 derrotas consecutivas depois daquele começo brilhante de 100% de aproveitamento nos 4 primeiros jogos. O Sport agora conhece 3 derrotas, de maneira seguida, contra Ituano, Avaí e ontem diante do Goiás. E detalhe, contra Ituano e Goiás, por serem confrontos fora de casa, e o Sport já havia conquistado no começo da competição 6 pontos jogando como visitante, não é que isso venha como uma justificativa para o Sport parar de pontuar fora de casa, mas fora de casa a gente sabe que existem as dificuldades e que o jogo contra o Avaí foi um jogo circunstancial muito por conta das expulsões de Zé Roberto e também de Alan Ruiz. No entanto, é preciso jogar de acordo com a competição, saber como a Série B funciona. Não dá para todo jogo a gente estar com 2 pontas, centroavante, time avançado, laterais que, por mais que o Sport hoje ele possua peças de reposição na maioria dos setores, são algumas exceções que a gente traz aqui, como por exemplo a lateral direita, tem sido aí uma dor de cabeça depois da saída de Lucas Ramon, mesmo com a opção de Rosales, não é uma peça confiável para o torcedor do Sport para a sequência dos trabalhos. Então assim, de fato, hoje o Sport tem sim no seu plantel as chamadas peças de reposição. Mas por que não atuar com 3 zagueiros? Ontem eu até chegava, inclusive esse conteúdo já era para estar aqui no nosso canal, mas devido às festividades juninas, todos sabem aqui que o Anderson Batista se dedica também a transmissões durante o período junino, num outro portal, num outro canal. E agora, neste sábado, a gente colocando esse conteúdo, mas quando ontem cheguei, e pude assistir a partida, pude ver os detalhes do jogo, todos os comentários também de colegas, porque o Sport não muda a maneira de atuar. É sempre um 4-3-3, é sempre uma equipe do Sport que vai se comportar num 4-1-4-1, sempre depender dos pontas, dos atacantes para esse chamado processo de recomposição. Será que o Sport com 3 zagueiros funcionaria, dando a tal liberdade, como tantos falam, de que Pedro Lima poderia ser esse ala pelo lado direito com mais responsabilidade ofensiva do que defensiva, até para potencializar o jogo do garoto? Seria uma alternativa, tendo Chico no lado esquerdo também fazendo aí esse trabalho de recomposição no setor. O Sport num 3-5-2, o Sport num 3-4-3, o Sport de uma maneira diferente de jogar, de acordo com aquilo que o adversário pode lhe proporcionar. O que eu vejo hoje é uma estagnação de um esquema que no começo do ano deu certo e daria certo pelo potencial técnico dessa equipe. Eu não estou aqui em momento algum desmerecendo tecnicamente e taticamente até o que Mariano Sosso fez ao longo de toda a temporada, mas é bom a gente também rever os nossos conceitos, porque nem todo esquema vai se encaixar num determinado jogo, numa determinada partida. Seria aí uma variação a ser feita contra adversários mais complicados que existirão ao longo de toda a Série B. Não é porque deu certo contra o Coritiba, um esporte mais aberto, com mais vulnerabilidade de defender, que aquele 1-0, inclusive, a gente viu que o Sport acha um gol e depois o Coritiba, mesmo com muitas dificuldades, conseguiu atacar mais, contra um Goiás que vive um bom momento, contra um Goiás que luta desde o começo da tabela, desde o começo do campeonato, na parte de cima da classificação. Então, assim, são maneiras diferentes de se comportar. O 4-3-3 ele pode proporcionar ao Sport competitividade em todas as partidas da Série B, mas fora de casa a gente precisa ter uma atenção redobrada com a questão dos espaços,
né, com o Sport que por dentro ontem, com a ausência de Felipe, que pertence ao Goiás, fez falta. Muitos criticam o Felipe, mas ontem a saída de jogo do Sport ela foi tenebrosa, né? Por mais que Fábio Matheus tenha tentado, mas ali naquele setor faltou um cara que já está ambientado com essa maneira de atuar. Então, assim, é um esporte que, para ter sucesso nessa Série B e se comprovar como, de fato, um favorito ao acesso, a chegar à Série A, vai ter que sair de Mariano Sosso, de uma cobrança de dentro, para que o Sport tenha, além dessa postura de uma equipe favorita da competição, também mostrar que existem diversas outras formas de atuar sem ser dentro de um 4-3-3 engessado, dentro de um esquema e dentro de um comportamento ofensivo que na maioria das vezes nas partidas fora de casa tem se transformado numa posse de bola de meio de campo sem tanta agressão, sem tanta ofensividade, sem incomodar o adversário. Então é isso que precisa ser revisto. Ontem o exemplo do Goiás ficou claro para que partidas contra Santos fora de casa, contra, sei lá, Chapecoense, que vinha até bem fora de casa, Mirassol fora de casa, Ceará fora de casa, sirvam do exemplo de ontem, sirvam do exemplo desse jogo do Goiás. Não dá para se expor contra equipes que também têm o seu relativo investimento dentro da competição. Dentro de casa, como é o próximo jogo do Sport, na segunda-feira, apenas dia 10, que o Sport vai voltar a campo contra o Paysandu, aí a gente releva, tá em casa, tá diante de seu torcedor, tem um adversário que não vem bem, embora o título da Copa Verde, mas na Série B não vem fazendo um bom futebol. Então vamos, dentro de casa, fazer e tentar se recuperar dentro da Série B. Esqueçam essa história do jogo a menos. Já vi um comentário, já alguns torcedores, mas o Sport tem um jogo a menos. A gente viu esse filme na temporada passada, que o Sport também tinha um jogo a menos em relação a adversários, né, partidas adiadas, e no fim das contas o Sport não conseguiu aproveitar, né, essa vantagem, digamos, para outros concorrentes. Então esqueça essa partida contra o CRB, ainda vai ser remarcada, o Sport não tem nem data para jogar esse jogo. Então é pensar no agora, pensar no que precisa ser visto nos jogos, principalmente como visitante, e essa reação dentro de casa, para que circunstancialmente o Sport não possa sofrer contra o Paysandu que sofreu contra o Avaí. Um jogo num horário ruim, num dia ruim, uma segunda-feira de 9h30 da noite, mas que vai precisar do apoio do torcedor para que o Sport possa proporcionar essa retomada. O Sport precisa retomar o caminho das vitórias na Série B, até porque hoje já existe um distanciamento do G4. O Sport hoje já está a 3 pontos do G4 e tem que aguardar a rodada, porque não vai terminar, pelo menos na minha ótica, na 6ª colocação. Então é hora de colocar ali os erros em xeque, trabalhar isso, para que maneiras, né, de se comportar, propostas de jogo contra adversários mais complicados possam ser revistas, para que o Sport não venha a sofrer ainda mais dentro de uma competição difícil. Por mais que o Sport seja uma equipe qualificada, e para mim é, e vive um mau momento na Série B, não dá para se desqualificar e sair jogando tudo no ventilador. É hora de calma. A vulnerabilidade num campeonato de 38 rodadas, ela existe para qualquer time e vai existir para vários outros concorrentes também, mas é hora também de se rever como o Sport deve se comportar em jogos mais complicados, como os de ontem, que foi uma partida de 6 pontos, e tentar lá no segundo turno buscar esses pontos em casa, principalmente contra Ituano e Goiás, para até mesmo dar um equilíbrio dentro dessa tabela de classificação. Comenta à vontade, deixa a tua opinião em relação a essa partida ruim que o Sport teve diante do Esmeraldino fora de casa, essa derrota por 3-0, e o que precisa ser alterado pensando na sequência da Série B. Este é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. A gente volta a qualquer momento com mais novidades aqui dentro da nossa plataforma. Até mais!